Me chamo Jorge Ferreira, sou cardiologista do Hospital de Santa Cruz e irei moderar esta sessão juntamente com a professora Júlia Maciel. A sessão designa-se por avaliação e tratamento da doença coronária em 2019, está incluído no ciclo de atualização em medicina cardiovascular, irá ter divulgação entre a comunidade da medicina geral e familiar e esperemos que esta sessão seja bastante interativa, com muitas perguntas. Obviamente, a doença coronária, dentro da área cardiovascular, é uma das áreas mais importantes, responsável por elevada morbilidade, mortalidade, não só associada ao infarto, mas depois também pelo desenvolvimento de insuficiência cardíaca, e daí a necessidade desta atualização nesta área. E passo agora a palavra à professora Maria Júlia Maciel. Bom dia, caros colegas. Íamos então começar pedindo ao Dr. Pedro Mateus, do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, se nos faça uma abordagem inicial do doente com dor torácica, quisermos pedir e quando referenciar. Pedro. Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria, antes de mais, de cumprimentar os nossos distintos moderadores e todos os presentes, quer aqui na sala do Congresso, quer na nossa audiência online. Para discutir, então, este tema da abordagem inicial da dor torácica, trazia aqui dois casos clínicos de doentes sem doença cardíaca conhecida com uma dor suspeita de angina, e, posteriormente, também um caso clínico de um doente com antecedentes de revascularização do miocárdio. Avançando para o primeiro caso, trata-se de uma doente do sexo feminino, 52 anos, natural de uma vila a cerca de 30 km da cidade de Vila Real, e que apresentava um quadro com 2 anos de evolução de dor torácica que a doente descrevia como uma opressão retroesternal, que era desencadeada por esforços moderados a elevados e que aliviava relativamente rapidamente com o repouso. E atendendo a estas características da localização da dor, dos fatores desencadeantes e do alívio com o repouso, podemos classificar a dor que esta doente descreve como uma angina típica. Quando apenas 2 dos critérios estão presentes, classificamos então a dor como uma angina atípica, e quando não há nenhum destes critérios ou apenas um deles, classificamos a dor como dor torácica não anginosa. Continuando, esta doente apresentava antecedentes de hipertensão e dislipidemia, referia uma patologia da tiroide, uns antecedentes familiares com uma história de angina de peito na mãe de 78 anos e encontrava-se já medicada com aspirina e antihipertensores. Ao exame objetivo, apresentava uma tensão arterial ligeiramente elevada, sem outras alterações, e nesta fase a questão que gostava de colocar era que exames adicionais para uma avaliação básica desta doente. E consideramos A, análises clínicas, B, eletrocardiograma, C, ecocardiograma ou D, todos os anteriores. Muito bem, e enquanto chegam as respostas, eu gostava de lembrar aos colegas que podem participar. No fundo, já partilhei o link para também procederem ao televoto. E em relação aos colegas daqui na sala que no final da última sessão tentaram efetuar o controle de presença, eu já tenho aqui uma solução mais prática e no final agora deste módulo, por favor, não me deixem ir almoçar sem eu partilhar aqui um slide para vocês então de forma prática e através de um QR Code apontando a câmera conseguem aceder logo ao controle de presença para depois então obterem também o certificado, está bem? Já temos aqui uma solução mais funcional. Ora, a vasta maioria da audiência concorda que, de facto, todos estes exames são importantes, o que está de acordo com, portanto, as recomendações da Sociedade Europeia de Cardiologia, que atribui uma classe 1 de evidência à realização de análises clínicas, incluindo o hemograma, glicose na função renal, uma avaliação do perfil lipídico, incluindo o LDL, e, em caso de suspeita de doença da tiroide, a avaliação da função tiroideia. O eletrocardiograma e o ecocardiograma são exames importantes em todos os doentes e, em casos específicos em que possa haver suspeita de arritmia ou de doença pulmonar, a realização, respectivamente, de um raio-x do tórax. Avançando novamente para o caso clínico desta doente, em termos de análises clínicas, se salientar apenas um perfil lipídico com colesterol elevado, o eletrocardiograma não apresentava alterações significativas e o ecocardiograma apresentava uma função ventricular esquerda normal, sem alterações da contractilidade segmentar. E, portanto, neste momento, qual o teste diagnóstico mais apropriado para esta doente?
Obviamente, com estes exames normais não é necessário nenhum teste. De fazer um eletrocardiograma com prova de esforço, fazer um exame de imagem com sobrecarga, por exemplo, um ecocardiograma de sobrecarga, ou de fazer um angiotaque das artérias coronárias. Ora, a maioria dos participantes escolheu fazer um teste de esforço, um eletrocardiograma com prova de esforço. Revendo as recomendações, vemos que o primeiro passo a considerar é a probabilidade prévia de doença coronária. E considerando a idade, o sexo do doente e as características da dor anginosa, podemos estimar à partida qual a probabilidade de haver doença coronária obstrutiva. E, em função destes resultados, podemos definir que existe um grupo de doentes de muito baixa probabilidade de doença coronária, em que não deve ser realizado nenhum teste de isquemia, antes considerar outras causas de dor, quer cardíacas, quer não cardíacas, e, obviamente, controlar os fatores de risco cardiovascular. Por outro lado, no grupo com uma probabilidade pré-teste elevada, o diagnóstico clínico de angina está estabelecido e poderão ser considerados testes para avaliação prognóstica ou, em caso de doentes com sintomas graves e limitantes, fazer uma coronariografia invasiva. Nos doentes com uma probabilidade pré-teste intermédia, recomenda-se então realizar um teste de provocação de isquemia, quer com exercício ou com fármacos, ou um teste anatómico não invasivo, isto é, uma angiotaque das artérias coronárias. A Sociedade Europeia de Cardiologia recomenda, portanto, que nos doentes que têm capacidade de exercício e um ECG interpretável e apresentam uma probabilidade pré-teste intermédia baixa, entre 15% a 65%, realizar, de facto, um eletrocardiograma com prova de esforço. Embora, se a disponibilidade e a experiência local o permitirem, se recomenda a utilização de um teste de imagiológico como opção inicial ou, em alternativa, um angiotaque das artérias coronárias nos doentes com uma probabilidade pré-teste também intermédia baixa. E porquê esta recomendação? Nos doentes com probabilidade pré-teste intermédia alta, entre 66% e 85%, a opção inicial deve ser um teste de imagem com stress e o teste com exercício deve ser preferível, quando possível, em relação a um teste com sobrecarga farmacológica. Porquê então esta preferência por uns exames associados à imagem? Porque na cascata das consequências da isquemia do miocárdio, o evento inicial é um aumento da concentração de hidrogênio e potássio na área isquémica, ao qual se seguem então sinais inicialmente de disfunção diastólica e depois de disfunção sistólica com alterações da contractilidade segmentar. As alterações do segmento ST e da onda T e a dor anginosa são eventos relativamente tardios na consequência da isquemia do miocárdio. E por isso, a sensibilidade da prova de esforço para o diagnóstico de doença das artérias coronárias é de cerca de 50%. E é significativamente inferior em relação à ecocardiografia, à cintigrafia e à ressonância magnética, que apresentam sensibilidades entre 80% a 90%. A angiotaque das artérias coronárias apresenta uma sensibilidade muito elevada para o diagnóstico de doença coronária, à custa de uma especificidade relativamente menor. E por isso, nesta doente, e de acordo também com a maioria da opinião dos participantes e da disponibilidade dos testes e da experiência local, acabou de fazer um eletrocardiograma com prova de esforço, que mostrou uma capacidade funcional normal. A doente teve a sua dor habitual, mas não houveram alterações do segmento ST. E, portanto, foi medicada com atenolol, houve uma melhoria dos sintomas inicial, mas passado algum tempo ela voltou a ter episódios frequentes de dor torácica. E agora, nesta doente que voltou a tornar-se sintomática, qual atitude diagnóstica consideram mais apropriada? Repetir o eletrocardiograma novamente, solicitar então um exame associado à imagem,
solicitar uma angiotaque das coronárias ou um cateterismo cardíaco. Ora, muito bem, quase ninguém conseguiu repetir a prova de esforço e as opiniões dividem-se entre solicitar um exame de imagem ou uma angiotaque das artérias coronárias. E, de facto, de acordo com as preferências e características do doente, é isso que se deve considerar. Repetir um teste funcional imagiológico, diferente do teste inicial, caso tenha sido já essa a opção prévia. Fazer uma angiotaque das artérias coronárias, considerando que os doentes têm uma probabilidade pré-teste intermédia baixa, ou, em caso de sintomas graves e incapacitantes, avançar para um cateterismo cardíaco e decidir a revascularização, de acordo com a avaliação do fluxo coronário. A nossa doente fez uma cintigrafia de perfusão do miocárdio, com prova de esforço, que foi interrompida precocemente por aparecimento da dor torácica habitual e de bloqueio de ramo esquerdo, que tornou o eletrocardiograma ininterpretável. A cintigrafia mostrava alterações da perfusão na parede anterior e anteroseptal, e em face destes resultados acabou por se avançar para um cateterismo cardíaco, que mostrou uma estenose crítica ostial do ramo primeiro diagonal da descendente anterior. E, portanto, este caso alerta-nos para que a prevalência de angina nas doentes do sexo feminino é elevada e na classe etária dos 45 a 64 anos é tão ou mais frequente que nos homens, verificando-se o inverso nas classes etárias mais avançadas. Isto deve-se a uma prevalência elevada de doença coronária funcional e de doença microvascular. Avançando para o nosso segundo caso clínico, trata-se agora de um homem de 76 anos, com uma dor torácica que ele descreve como opressão, mas no hemitórax direito e que vai para o braço direito. Estes sintomas aparecem predominantemente com esforços e são aliviados em 15 a 20 minutos com a nitroglicerina sublingual. É um doente com antecedentes também de hipertensão e dislipidemia, uma história de hemorragia digestiva baixa devido à patologia coloretal. Encontrava-se medicado com aspirina, estatina e nitrato sem SOS. Analiticamente, não apresentava grandes alterações, um perfil lipídico controlado com a medicação em curso. O eletrocardiograma apresentava uma pequena onda Q em D3, mas que isoladamente é um achado de difícil valorização. E o ecocardiograma, apesar de ter uma normal função sistólica biventricular, apresentava hipocinésia da parede inferior. Portanto, neste doente com sintomas atípicos, com 70 a 79 anos e um homem, temos uma probabilidade pré-teste de doença coronária de cerca de 70%. E, portanto, na vossa opinião, qual seria o teste mais apropriado? Um eletrocardiograma com prova de esforço, uma ressonância magnética com sobrecarga farmacológica, um cateterismo cardíaco ou qualquer um dos anteriores? Ora, a maior parte dos participantes escolheu fazer um cateterismo cardíaco. De facto, este é um doente com uma probabilidade pré-teste na faixa mais elevada do padrão intermédio e, portanto, a nossa decisão foi fazer um exame de provocação de isquemia funcional, neste caso uma ressonância magnética, que nos permitiu que evidenciou nas imagens de realce tardio uma área de realce tardio subendocárdico no segmento distal da parede inferior, que era sugestiva de um pequeno infarto, e nas imagens com sobrecarga farmacológica no atraso da captação do radiofármaco na parede inferior, sugestiva de isquemia.
Em face destes resultados, foi feito também um cateterismo cardíaco que mostrou uma oclusão crónica da coronária direita com um leito distal a preencher retrogradamente por colaterais da coronária esquerda. Assim, nesta fase, vamos tentar rever brevemente as vantagens e desvantagens destes testes funcionais imagiológicos. A ecocardiografia é, obviamente, um teste com um custo relativamente baixo, acessível e com ausência de radiação, mas que, em contrapartida, depende muito da qualidade da janela ecocardiográfica do doente e necessita de um operador experiente nesta técnica. A cintigrafia de precisão do miocárdio foi muito estudada, sobretudo nos Estados Unidos. Há dados muito abrangentes de diversas populações, mas o maior inconveniente é a quantidade de radiação que é necessária. Já a ressonância magnética não necessita de radiação e tem a vantagem de nos permitir também alguma caracterização tecidular, como foi o caso deste último doente, em que foi detectada uma área de cicatriz de infarto. Por outro lado, é, obviamente, uma estrutura cara, uma estrutura de difícil acesso e com custo elevado, com alguma contraindicação, nomeadamente em presença de dispositivos intracardíacos mais antigos. Já a angiotaque das artérias coronárias é um exame com um valor preditivo negativo muito elevado, quando a probabilidade de pré-teste é intermédia baixa. Já o valor preditivo nos doentes com uma probabilidade de pré-teste mais elevada é menor, envolve a necessidade de radiação e tem uma limitação na presença de arritmias, de frequências cardíacas mais elevadas ou de calcificações extensas das artérias coronárias que impedem uma adequada valorização dos achados. Vamos então ao nosso último caso clínico. Trata-se de um homem de 57 anos que desde há 5, 6 meses refere um peso pré-cordial que eu não relaciono com os esforços. Tem uma resposta variável à nitroglicerina sublingual com alívio em 15 a 20 minutos. Este doente apresenta como antecedentes uma hipercolesterolemia familiar, hipertensão arterial e foi já submetido a cirurgia de vascularização do miocárdio há cerca de 15 anos. Encontrava-se medicado com aspirina, estatina e ezetimibe, bisoprolol e perindopril. Ao exame objetivo, nada de muito relevante. As análises apresentavam um perfil de lipídico não controlado, apesar da terapêutica instituída. O eletrocardiograma apresentava alterações da repolarização ventricular nas derivações inferiores, mas com um padrão subponível aos eletrocardiogramas prévios deste doente. O ecocardiograma apresentava uma função ventricular normal, sem alterações da cinética segmentar. E neste doente, então, qual consideraram que seria o teste diagnóstico mais apropriado? O eletrocardiograma com prova de esforço, um exame de sobrecarga associado à imagem, um cateterismo cardíaco ou qualquer um dos anteriores. Mais uma vez, as opiniões dividem-se. Com frequência, a escolha pelo eletrocardiograma com prova de esforço, muita gente avançaria diretamente para o cateterismo cardíaco, revendo as indicações quando aparecem sintomas de novo em doentes com antecedentes de revascularização, quer por cirurgia, quer por intervenção coronária percutânea. Recomenda-se realizar um teste imagiológico, uma abordagem inicial nestes doentes com revascularização prévia. No caso do senhor em questão, ele fez um ecocardiograma de sobrecarga com dobutamina. Nas doses mais baixas houve um aumento do inotropismo global e nas doses mais altas, e após a administração da atropina, verificou-se a cinésia do segmento basal do septo posterior e da parede inferior. E, de facto, em face destes achados, o doente acabou por ver o cateterismo cardíaco, que mostrou patência dos bypasses que estavam normal funcionantes e uma lesão crítica da coronária direita ostial
e distal. E, portanto, revistos estes casos clínicos, fica a segunda parte da questão: quando e quem referenciar? E este é basicamente o resumo das recomendações internacionais sobre esta questão. Em termos de recomendações nacionais, uma norma da DGS relativa à angioplastia coronária refere que, após o período de 1 ano, o seguimento deve estar ao cargo da especialidade de medicina geral e familiar e, no caso de recorrência de sintomas, referenciar secundariamente, então, uma instituição hospitalar. E, portanto, também neste caso da referenciação, devem ser definidos critérios e protocolos em função da experiência local, por um lado, e, por outro lado, também da acessibilidade aos diversos testes diagnósticos que existam em cada situação. E, portanto, parece-me inequívoco que doentes com critérios de alto risco em qualquer teste não invasivo de provocação de isquemia têm benefício em ter uma avaliação hospitalar, assim como aqueles doentes que, após início de terapêutica médica, após um teste de isquemia positivo ou inconclusivo, mantêm sintomas persistentes. E depois, de facto, de acordo com os protocolos locais, há um conjunto de doentes que poderão beneficiar de uma avaliação hospitalar. Doentes com um perfil clínico de risco moderado e elevado que apresentem um teste de isquemia positivo, mesmo que sem critérios de alto risco, ou que, após terem feito uma prova de esforço que foi negativa, mantenham sintomas persistentes. Naturalmente, doentes com uma probabilidade de pré-teste intermédia alta, em que não seja possível realizar um teste de sobrecarga associado à imagem. E também doentes com revascularização prévia e sintomas de novo. Muito obrigado pela vossa atenção. Ora, tínhamos pensado que seria preferível fazermos a discussão global dos vários casos no fim.